Fala aí, galera do canal Botafogo Digital, eu sou Carlos Albuquerque e sabadou por aqui, jogo do Botafogo hoje às 16 horas no Newton Santos, e o que poderia ser aquele clima ali mais pesado, né, por conta dos protestos, por conta da derrota do Botafogo na última partida diante do Boa Vista, acabou que deu uma amenizada, né, em razão da contratação do Luiz Henrique. Mas será que está fechado mesmo? Alguns órgãos de imprensa disseram que ontem ia ser assinado o contrato. Por outro lado, há um jornalista que diz que ainda não está fechado. Vamos saber disso já já. Primeiro, falando rapidamente aqui sobre a partida de hoje, né? O Botafogo precisa vencer, já que está ali em quarto lugar, né? No G4, né? Que classifica para as semifinais na Taça Guanabara, mas tem o Flamengo com um jogo a menos, enfim. Tem hoje o Vasco na liderança, Nova Iguaçu e Fluminense, todos com 7 pontos. O Botafogo tem 6, vencendo hoje, naturalmente vai a 9, né? Vai ser importante aí vencer, né? Agora, novamente, uma equipe de Saquarema, né? Coincidência, enfrentou o Boa Vista, agora o jovem Sampaio Corrêa. Eu descobri que Sampaio Corrêa é um bairro, né? Um distrito lá de Saquarema, que acaba sendo homônimo, né, do time Sampaio Corrêa, mas não tem nenhuma ligação, né? É só mais um xará, né? E o jogador mais curioso aí pra gente observar no Sampaio Corrêa vai ser o Elias. Quem lembra do Elias, atacante, jogou há muitos anos no Botafogo, até teve um bom desempenho na época, né? Qual o time que o Botafogo vai mandar a campo, né? O Thiago Nunes vai mandar a campo logo mais. O provável time é o John. Podemos ter a estreia do John hoje, né? Foi finalmente relacionado. Newton, Bastos e Jefferson Maciel, né? Ali os 3 zagueiros ou 3 defensores, como prefere dizer o Thiago Nunes. Depois o Júnior Santos fazendo a ala direita, Cauê, Diego Hernandes recebendo mais uma oportunidade e o Hugo na ala esquerda, tá? Essa é a tendência, galera. Só saberemos o time uma hora antes do jogo, mais ou menos. Depois a gente deve ter a estreia do Jefferson Savarino, né? Grande contratação do Botafogo. Antes do Luiz Henrique era a segunda maior contratação do Botafogo, né? Agora caiu para terceiro. Enfim, mas o Savarino, que ontem foi apresentado oficialmente. Gente boa, Savarino, né? O cara, família, tava lá com a esposa, com os filhos, com a sogra, enfim. O venezuelano Jefferson Savarino, de 27 anos, chamado pelo Mazuco de Sava, né? Mostrou ali intimidade. Savarino deve começar jogando, tá? Ou então entrar no decorrer da partida. Na própria entrevista de ontem, o Savarino disse que não joga, não atua desde o dia 25 de novembro, ou seja, já fez 2 meses que ele não entra em campo, mas falou que está em boa forma, né? Não está 100%, mas está em boa forma, e que o Thiago tinha prometido dar alguns minutos para ele em campo. Então vamos ver quanto tempo o Savarino vai atuar já nessa posição ali de camisa 10, tá? Camisa que, aliás, ele apresentou ontem, né? Herdou a camisa 10, o Savarino. Depois a gente deve ter o Janderson ou o Matheus Nascimento, e fechando o time, o Segovinha, tá? Essa deve ser a equipe, a princípio, do Botafogo para logo mais, beleza? Pessoal, depois o Botafogo joga na terça-feira com a Portuguesa, tá? Também no Newton Santos. E a novidade que saiu ontem à noite no site Metrópolis, vou até mudar aqui o roteiro, porque já emendar o assunto, é que o Botafogo, no próximo sábado, daqui a uma semana, vai enfrentar o Nova Iguaçu. O mando de campo seria do Nova Iguaçu, lá em Brasília, na verdade no Gama, tá? 35 quilômetros de Brasília, que todo mundo sabe é um reduto de torcedores alvinegros. E antes que alguém pergunte, mas pô, Campeonato Carioca, o Botafogo vai jogar lá. O Flamengo já jogou em Manaus e já jogou em João Pessoa, né? No Campeonato Carioca. É uma forma que as equipes de menor investimento, como o próprio Nova Iguaçu, que enfrentou o Flamengo em João Pessoa, encontra, né, de receber um cascalho a mais. E não tem essa do Botafogo estar gastando, né? Tudo é pago pelo promotor, né? O site Metrópolis divulgou ontem Botafogo e Nova Iguaçu, ou Nova Iguaçu e Botafogo, no Bezerrão, tá? No Bezerrão, estádio lá do Gama, às 16 horas do outro sábado, beleza? Galera, vamos falar então do Luiz Henrique, tá?
o jornalista Jorge Nicola, ele é um dos poucos aí que não está ainda cravando, né, a negociação. Ele falou o seguinte, ó, não está fechado ainda com o Botafogo. O jogador, inclusive, foi relacionado para a partida do Real Betis de hoje, diante do Mallorca, tá? E o técnico também do Betis está se fazendo ali de desentendido. Falou assim, a gente conta com o Luiz Henrique, o fato dele não ter atuado aí por 2, 3 partidas, isso aí é completamente normal, né? A gente sabe como é que é na Europa, né? Tem uma rotatividade maior ali no grupo, mas que se vier uma proposta muito grande, né? O Betis, e que interessa ao Betis, é justamente o que parece que aconteceu, né? Então, talvez essa informação do Nicola não é que ela esteja errada, né? Apenas esteja ali um passinho para trás, né? É o que a gente acredita, já que o próprio Textor já falou como negócio, dando como negócio fechado, né? Então, o seguinte, o que o Nicola também falou, e aí essa parte eu acho que confere, tá? Com o que eu apurei. A proposta do Botafogo é de 16 milhões de euros, mais 4 milhões de euros, que aí inteiraria né, o valor de 20 milhões que a gente tem falado aí nos últimos dias, desde que o jogador cumpra, bata metas, né? Enfim, então chegaria a 20 milhões. E a informação também é de que o Betis gostou muito da proposta. Agora, tem na mesa, de fato, a proposta do RB Leipzig, da Alemanha, e teria ali de 1 ou 2 clubes da Inglaterra, tá? Também proposta pelo jovem Luiz Henrique, tá? Então tá tudo ainda meio nebuloso. A gente espera que o mais rápido possível o Botafogo consiga oficializar a negociação. Se não tiver ainda assinado, assinar e vir a público, né? O Textor ontem, na verdade, ele falou alguma coisa sobre o negócio via PVC, né? O Paulo Vinícius Coelho divulgou uma conversa, né? Uma fala do Textor ali no WhatsApp, estava até ao vivo ali, e falou, né? Que o Textor, entre outras coisas, falou o diferencial do Botafogo em relação até ao próprio Flamengo, né? Que queria também o jogador, é isso, de que hoje o Botafogo, por ter a rede de clubes, né? A Eagle Holder, o Botafogo fazer parte dessa rede de clubes, melhor dizendo, existe a possibilidade do jogador retornar à Europa. Agora, quando ele vai retornar, essa ainda é uma questão. O Textor disse que não fazia sentido nenhum essa história de que ele vai ficar só 6 meses no Botafogo e depois ir para o Lyon, tá? O Jorge Nicola disse o seguinte, ele vai sim agora no meio do ano para o Lyon, isso só não vai acontecer se o Lyon for rebaixado, né? Então, assim, são muitas dúvidas agora no momento, mas a gente tende sempre a acreditar no que o Textor está falando, e mais nessa linha de que o Luiz Henrique está vindo para o Botafogo, vai ser jogador do Botafogo muito em breve, e vai ficar aqui de 1 ano a 1 ano e meio, né? Como chegou também a ser ventilado, né? Que o jogador possa ficar o máximo possível de tempo emprestando o seu ótimo futebol, né? Futebol de dribles bem interessante, né? O Luiz Henrique ontem eu assistia muitos lances aí dele, desde a época do Fluminense, quando ele era o 34, né? Lá do Flu, e também atuando pelo Real Betis, jogador de passada larga, né? Lembra até um pouco o futebol do Bruno Henrique, né? Assim, e drible muito fácil, e repertório de jogadas, um jogador driblador, né? Enfim, então a gente espera que o Botafogo logo divulgue, né, a real situação. Falando em Lyon, né, para quem torce para o rebaixamento do Lyon, eu não torço, porque, enfim, a gente acaba que tirando essa situação do Luiz Henrique, quanto melhor as equipes da Eagle Holden se sair, é melhor para todo mundo, né? Mas o Lyon perdeu ontem 3-2 para o Rennes, lá no Campeonato Francês, e continua ali brigando contra o rebaixamento, beleza? Então essas são as notícias de momento sobre o Luiz Henrique. Com certeza nesse final de semana a gente vai ter novidades aí que seja, né, sacramentando a negociação. Pessoal, agora vamos falar do Wendel, né, o volante lá do Zenit. A última notícia que chegou é que o Zenit não quer liberar o Wendel neste momento, que era o desejo do Botafogo, né? O Wendel que tem contrato até o meio do ano. O campeonato russo está parado lá por conta das baixíssimas temperaturas, né? O campeonato para normalmente no inverno, né? Fica impossível de praticar o futebol. E o Wendel está com vontade de voltar ao Brasil, está interessado, né, no projeto do Botafogo,
Quem estava mais defendendo que o Wendel ficasse lá no Zenit era justamente o seu técnico, o que é um bom sinal, né? O técnico Sergei Semak, tá? Ele não quer abrir mão do Wendel, então o Zenit acabou não aceitando liberar agora e o Botafogo trabalha para ter o jogador, contar com o jogador Wendel a partir de julho, tá? Então essa é a informação de momento. Inclusive o Textor tem negociado com o Zenit, né? Tem conversado diretamente com o presidente, né? Conversa ali em alto nível com o senhor Alexander Medvedev, tá? Presidente do Zenit, desde a última segunda-feira, então praticamente é uma semana aí do Textor negociando, e hoje a tendência do negócio é que o Wendel venha sim para o Botafogo, mas apenas no meio do ano, beleza? Só relembrando para quem não acompanhou aqui os vídeos dessa semana, a proposta do Botafogo em relação ao Wendel é de empréstimo, né? O Botafogo quer o jogador por empréstimo, mas colocando ali no contrato alguns gatilhos, né? Metas também a cumprir, isso aí agora virou moda, né? E que se o Wendel cumprir, aí o Botafogo teria a obrigação da compra, tá? A vantagem também do meio do ano para o Zenit é a seguinte, é que aí no meio do ano o Zenit pode pegar e trazer um outro jogador para substituir o Wendel. Então, tá juntando tudo aí, a tendência é essa, que o Botafogo conte com o jogador só a partir do Brasileirão praticamente, Brasileirão já iniciado, né? Galera, vamos lá, é muita notícia. Igor Jesus, jogador que surgiu ali em 2019, 2020, no Coxa, né, no Curitiba, passou pela base também do Flamengo. O Igor Jesus é a bola da vez do Botafogo, atacante, 22 anos, né, um bom jogador que viria para ser uma sombra para o Tiquinho, né? E o Botafogo está muito próximo de anunciar. Eu até me arriscaria a dizer que talvez o Botafogo até anuncie o Igor Jesus antes do Luiz Henrique, quem sabe? Enfim, o Igor Jesus que atua lá no Shabab Al-Ahli, né, equipe dos Emirados Árabes Unidos, e é uma situação também parecida com o que era do Alan, né? A do Alan ficou ali congelada a negociação e também o Igor Jesus ficaria livre no meio do ano. O Botafogo está disposto, né, a pagar uma taxa de compensação lá para o Shabab Al-Ahli. Agora gostei de falar o nome. Repita 3 vezes, Shabab Al-Ahli. E aí parece que já está tudo certo entre os clubes. Dessa vez não tem técnico, não tem esposa do jogador. Tudo encaminhado para o Botafogo contar com o futebol do Igor Jesus. Comenta aí embaixo se você conhece o jogador, se você lembra dele no Coritiba, né? Enfim, aí o Botafogo vai resolver a questão de ter um reserva, né? Não é que o Botafogo vai abrir mão do Janderson, né? Acho que o Janderson ainda é um jogador que pode contribuir com o Botafogo, né? No elenco do Botafogo. A situação do Matheus Nascimento, quem sabe, né? Mas o Botafogo está trazendo um cara para ser reserva imediato do Tiquinho, tá? Fazer uma sombra, né, no Tiquinho. E agora, para a gente finalizar, o assunto da thumb, né? O Matheus França, ou Mateuzinho, né, como ficou conhecido no Flamengo, jogador que teve um bom período, né, jogando pelo Flamengo, e agora acabou que meio não faz parte dos planos, né? Tanto é que ele não está com o time do Flamengo, né? Eu vi até ele postando foto, acho que ele estava, sei lá, no Rio Grande do Norte, enfim. Mas o fato é que o John Textor se reúne hoje com o Rodolfo Landim, presidente do Clube da Gávea, um pouco antes da partida amistosa entre Flamengo e Orlando City, né? Curiosidade do jogo, Lodeiro, ex-Botafogo, hoje atua no Orlando City. Ele ficou muito tempo no Seattle Sounders, né? Ganhou títulos lá na equipe do Seattle Sounders, onde joga o João Paulo, mas agora ele está no Orlando City, e aí ele foi para a entrevista, né? Falou do Botafogo, do carinho que o Lodeiro tem pelo Botafogo, disse que torceu muito pelo Botafogo ano passado, que enfim, que o Botafogo merecia o título, mas legal, aí a gente vai ver porque é na mesma hora do jogo do Botafogo. Inclusive a Band, que transmitiu o jogo do Botafogo agora na última quarta-feira, vai transmitir esse amistoso entre o Flamengo e Orlando City. Mas eu dei essa volta toda para falar que antes do jogo, Landim e Textor vão sentar. O assunto todo mundo já sabe, Mateuzinho. O Textor vai fazer uma proposta ao Flamengo. O Flamengo espera ouvir uma proposta em torno de 5 milhões de euros, mais ou menos ali 26 milhões de reais, o que eu particularmente acho que é muito dinheiro, né? O Mateuzinho é um bom jogador,
especialmente no apoio ao ataque, né? Não tanto defensivamente. O forte dele realmente é a parte ofensiva, mas eu acho que 5 milhões de euros é muita grana. Mas vamos ver, né? De repente o Textor vai vir aí com outra proposta, ou então vai chegar e entregar o que o Flamengo está querendo por ele, né? Corinthians estava prestes a anunciar o Mateuzinho, né? E acabou não se acertando ali os clubes, né? Na verdade, entre Corinthians e Flamengo. Pessoal, é isso por hoje. Bastante coisa aí acontecendo, além do jogo do Botafogo, né? O jogo do Botafogo está até ali meio que em segundo plano, mas eu acho que vai ser interessante na partida de hoje. Como eu disse, mais uma oportunidade ali para Diego Hernandes, estreia muito provável, deve ser, porque até está na arte, né, dos relacionados, do Jefferson Savarino, né? O John também, quem sabe o John aí começando a partida no lugar do Gatito, a gente quer ver o John em ação, né? Então, e além disso tudo, para quem está no Rio de Janeiro, uma boa, se você está assistindo esse vídeo agora, ainda dá tempo de correr lá para General Severiano, está tendo várias atrações, falei aqui essa semana, né? Festival de cerveja artesanal, comidinhas, enfim, e vai ter no telão, obviamente, às 4 da tarde, Botafogo e Sampaio Corrêa, beleza? É isso aí, galera. Deixa seu like, comenta aí embaixo, porque é importante, ao comentar, o YouTube vê que é um conteúdo de qualidade e apresenta o canal Botafogo Digital para outros botafoguenses. Estamos juntos, aquele abraço, um ótimo sábado, tranquilidade acima de tudo para todos nós. Valeu!